que bradava com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito. E um dos anciões disse para mim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir os livros e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que vi no meio dos anciões um cordeiro, como que havido sendo morto. Tinha ele 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E disse: digno é o cordeiro que foi morto, e com teu sangue comprastes para Deus povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E os 24 anciões diziam amém. E os anjos diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram aquele que vive e reina para todo sempre. Honra, glórias e ações de graças seja dada ao Cordeiro. Amém. Honra, diga comigo: honra, glória e ações de graças seja dado ao Cordeiro que com teu sangue comprastes para Deus povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra para sempre. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Podem sentar nessa noite. Deus, obrigado, o Ministério de Louvor. Eu já passou 3 minutos já do meu tempo. Implorei hoje, nem Abraão implorou para Deus o tanto que eu implorei hoje, mais 10 minutos. Não foi alcançado, mas Deus vai me dar graça, em nome de Jesus. Abraão, Deus teve misericórdia de Abraão, né? Abraão falou assim: Deus, se houver na cidade de Sodoma 10 justos, Deus falou assim: eu não destruo a cidade por amor aos 10. Aí Abraão vai e fala assim para Deus: Deus, não ira comigo não. E se houver 5 justos? Ele fala assim: eu não destruo a cidade por amor aos 5. E hoje eu falei assim: se aumentar 5 minutos ou 10 minutos, vocês vão ficar irados comigo? Não teve nem ira nem tempo. Eu falei: está na bênção, graças a Deus, ainda resta 37 minutos. Ireis não pequeis, mas não irei nem pequei, graças a Deus, está na bênção. Irmãos, é um prazer estar aqui convosco nessa noite, para falar a palavra de Deus. E Deus, sobre nossas vidas, tem grandes coisas. O tema que eu vou falar hoje é despoje-se. Diga assim comigo, assim: despoje-se da sua glória e dê a sua honra para o Rei. Amém? João, na sua visão do novo cântico, do capítulo 5 de Apocalipse, ele fala assim: que ao Cordeiro seja dada honra, glórias e ações de graças para todo sempre. Mas o que eu quero mencionar nesse instante, daqui a pouco nós voltamos lá em Apocalipse capítulo 5, é sobre... Nós já temos uma certa experiência com Deus, no tempo de vivência, de crença. E isso tem nos trazido, assim, muitas e muitas operações e maravilhas e dons que o Espírito tem trazido no meio da igreja. E nós sabemos que o homem, diga comigo assim, o homem não é detetor
de toda unção. Se de Deus não for dado, o próprio Senhor Jesus disse assim para os soldados, quando foi ter com ele no jardim do Éden para prender. Ele falou assim: você estava todo dia comigo no templo. Se eu orasse agora, o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Vocês sabem quanto que é uma legião de anjos? 12 mil anjos. Então, vezes 12, seria 144 mil anjos naquela hora para acabar com alguns soldados. Então, um anjo só detonou com 185 mil de Senequeribe, não vai acabar com 12 legiões, não vai acabar com os soldados do jardim do Éden, do jardim de Getsemane. Um só, diga assim comigo, vira aí para o seu irmão e diz assim para ele assim: um só anjo acabou com 185 mil, passou o cerol, matou 185 num dia só, numa noite. Ora, gente, o que é alguns soldados para 12 legiões de anjos? É coisa tremenda. E nós temos percebido que o avivamento não é trazido pelo homem. O homem não detém nenhum poder. O avivamento nunca foi trazido nem produzido pelo homem. O avivamento é pela palavra e o Espírito. Ou seja, pela água e pelo fogo. Diga comigo, o avivamento vem sobre a igreja pela água, representando o Espírito, e pelo fogo, representando também o Espírito, a palavra e o Espírito. E a maior necessidade da igreja hoje, nos nossos dias, a maior necessidade não é, digam comigo, hoje vocês vão me ajudar a pregar, muito. Digam comigo, a maior necessidade da igreja hoje não é as bênçãos de Deus, mas é o Deus da bênção. Então, muitas vezes você quer as bênçãos, mas não quer o Deus da bênção. Então, hoje, as pessoas querem a cura, mas não quer o Deus que curou. Hoje as pessoas querem as pregações modernas, algumas igrejas, mudou a ênfase de que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas eles dizem que é o homem que é o princípio e o fim de todas as coisas. Está errado. As pessoas querem as coisas, mas não querem aquele que deu as coisas para eles. E isto, nessa apostasia generalizada, que engloba todo o globo da terra, sem exceção, é claro, eu ainda creio num remanescente fiel, que se chama igreja, que não prostrará diante das estátuas de Baal. Digam comigo, diante de toda apostasia, eu ainda creio num remanescente, a igreja que é avivada pela palavra, pela igreja que é avivada pelo fogo e pela água. Isso é o que Deus tem para você. Quem não prostou ainda diante dessa situação que pregam que tem que ser. E quando nós vemos que João tem essa revelação no capítulo 5 de Apocalipse, contradiz com o evangelho moderno, ou o evangelho moderno contradiz com o que está escrito nas escrituras. O foco mudou. As pessoas hoje pensam que não é Deus que é o fim de todas as coisas, mas o homem é o fim de todas as coisas. Quer dizer, o homem tem mais autoridade na palavra do que o próprio Deus. Hoje as pessoas trocam, digam comigo, hoje
as pessoas trocam Deus pelas dádivas de Deus. Qual é a sua religião? O que você serve? Quando pararam Jonas, a primeira coisa falou sobre assim: quem é o Deus que você serve? Vira para o seu irmão e diz assim, aponta o dedão para ele assim, não é desaforo não, fala sobre assim: quem é o Deus que você serve? Você tem trocado, você tem trocado as dádivas de Deus pela pessoa de Deus? Querem as coisas, mas não quer o dono das coisas. E é importante notar que quando Davi reinava sobre Hebrom, digam comigo, Davi reinou 7 anos sobre Hebrom. E lá em Hebrom ele teve 3 filhos, Elisama, Elifelete e Eliada. Deus salva, Deus cura e Deus liberta. E quando Davi larga o reinado em Hebrom, 7 anos ele reinou em Hebrom e 33 em Jerusalém, fazendo um total de 40 anos de reinado. E quando ele sai de Hebrom para Jerusalém, ele chega em Jerusalém, havia 2 sacerdotes, digam comigo, Zadok e Abiatar. Eram os 2 sacerdotes que estavam em Jerusalém. E Davi vai para reinar e fala para eles assim: mas cadê a arca? A arca naquela época era a presença de Deus, era a presença viva de Deus. Então, uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês, digam assim comigo: o homem não é detetor de glória. O homem detém honra. Glória é de Deus. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, de tempo em tempo, mas a glória é de Deus. E ele diz: minha glória e eu não darei a outro. Então você pode dar a Deus honra, mas glória, quem tem é só Deus. E ele chega e diz assim para os sacerdotes Abiatar e Zadok: mas cadê a arca? E eles disseram assim: a arca está lá nos altos de Gibeão, na casa de Abinadab. E ele falou: nós temos que trazer a arca. Como que eu vou reinar em Jerusalém sem a arca? Aqui é o lugar da arca. Então eles, para dar glória, para dar honra para Deus, Deus lhes dava glória pela arca e eles davam honra para Deus zelando da arca. E foram buscar a arca. Davi chama Asaf e vai todo paramentado para buscar a arca. A arca saiu, porque os filisteus, quando devolvem a arca para Bet-Semes, primeiro ela passa por vários lugares do território dos filisteus. Porque aonde a arca chegava trazia problema, trazia confusão. E aquilo eles iam mudando de lugar em lugar, até que viram que não tinha mais jeito. Não, a arca não dá para ficar mais conosco, vamos devolver a arca para Israel. Fizeram 2 carroças novas e colocaram lá os animais, as vacas, e elas foram rumo a Bet-Semes. E quando elas estão indo, passam no campo, onde tinham uns levitas, e eles falam: a arca de Deus voltou. E Davi fica sabendo que a arca voltou para Bet-Semes. E vai Davi buscar a arca, juntamente com os músicos. E quando eles vêm trazendo a arca tenta cair, vai para o terreno meio acidentado, meio pedra, sei lá, meio rochoso,
quer cair, Uzá vai querer acudir a arca, e a Bíblia diz que Deus fez ruptura em Uzá, fulminou ele na hora, matou aquele homem. Ele era sobrinho de Davi. É predestinação, né? Os filhos de Arão também morreu. O sobrinho de Davi morreu fulminado. E agora vem os primos deles e morrem fulminados. Deus fez ruptura em Uzá. E agora, como fica a situação? Davi fica desgostoso, volta para Jerusalém, e a arca que havia ficado 20 anos na casa do irmão de Davi, em Bet-Semes, agora vai para a casa de Obed, um edomita. E quando a arca chega lá, fica 3 meses. Aí Davi ouve dizer que foi uma bênção, a família de Obed prosperou e tudo veio uma bonança e o negócio mudou de vento em popa, vai indo, tudo bem. E Davi fala assim, então nós temos que buscar a arca na casa de Obed-Edom. Só que Davi consulta a Deus e Deus fala, Davi, a arca não foi feita, a honra não foi feita para ser carregada em lombo de animais. A honra, Davi, é para ser carregada no ombro dos sacerdotes. 2 na frente, 2 atrás, os varões de ouro, revestidos de ouro, de madeira de acácia, revestidos de ouro. E assim que é para ser carregada a arca. Davi, a arca tinha que ser buscada com louvor e adoração. Não lesse estudo nos livros das crônicas, segundo os reis de Israel, que teria que me dar o louvor e toda a adoração, a honra para ir buscar a arca, Davi. Você está doido? O que você fez, Davi? E a Bíblia diz que Davi vai lá e contacta o chefe do coral de Israel. Quem sabe o nome dele? Diga comigo, Jedutum. Vamos, Jedutum. Vai lá e fala, Jedutum, prepara todo o coral de Israel, porque nós vamos buscar a arca. Nós temos que dar honra a Deus. Aí Davi prepara tudo e pega os sacerdotes Zadok e Abiatar, e vão para Bet-Semes, para a casa de Obed-Edom, para buscar a arca. E quando vem, a Bíblia diz que vinha a multidão. Davi naquele dia colocou a sua roupa, uma estola, um sacão, vou entender melhor, só furado assim no lugar do pescoço aqui, de linho fino, com um efode no peito. E a Bíblia diz que ele vinha dançando e pulando na frente da arca. E o coral, regido por Jedutum, vinha cantando de uma forma, a Bíblia diz que era alto revés. Sabe o que é alto revés? Começa e termina, e começa de novo, e termina e começa de novo, não parava. A terra vinha pulando dessa altura, tremia. Que louvor é esse, gente? A terra tremia quando o povo cantava, e a arca vinha sendo trazida no ombro dos sacerdotes. E quando Davi sai da etiqueta, ele tira aquela roupa que ele estava com ela e começa a dançar. E começa a gingar no meio da arca, na frente da arca. E começa a dançar. E de repente, alguém vê, diga comigo, quem observa, sempre critica. Você não observa uma coisa somente para olhar. A moça não olha no rapaz para casar só para olhar. Não, ela olha ver se ele é bonito, se tem peitão de sadia. Meu boi bate assim, mas eu não tenho não, viu? Vê se tem peitão de peru sadia. Vê se o cara é sarado. Aí ela fala assim, observei, então esse aí que eu vou querer. Mas deixa eu pôr a venda no olho dela, se ela quer escolher sem ver. E assim estava Mical, a mulher de Davi, lá no peitoral do palácio, olhando. E Davi vem cantando e dançando, e tirou aquela roupa, e falou, vou tirar a etiqueta, vou jogar isso aqui fora, e começou a dançar, e começou a salmodiar, e começou a bem dizer o nome do Senhor, porque o louvor era demais. Quando você tira para honrar,
a Deus, você tira e joga fora toda a etiqueta. Você tira os falatórios das igrejas religiosamente corretas. Você tira todo o seu conhecimento de teologia. Você quer encapsular Deus e falar: eu sei, eu prego, eu canto, eu falo, eu pulo. Deixa tudo de lado, porque Deus merece ser exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre os montes. Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Davi tira aquilo, e a mulher dele, Mical, estava no peitoral do prédio olhando. E quando ele chega, ela fala assim para ele assim: que papelão fez o rei meu senhor, hein? Você não tem vergonha, Davi, de ter feito um papelão desse? Como um vadio, aí ela pegou pesado. Como um vadio, você entrou dançando na frente da arca. Fazendo uma analogia aqui, Davi espichou o dedão para ela e falou assim: ó infeliz! Deus me escolheu no lugar do seu pai para ser rei em Israel. A mulher tremeu nas bases. E assim ele deve ser adorado: honra, glórias e ações de graças. E a Bíblia diz que Mical ficou estéril e nunca mais teve filho por conta. Olhou e criticou do homem de Deus. Vira para o seu irmão e diz assim: não critica não. Se você não puder orar, não critica. Se você não puder honrar, não critica. Porque Deus não está nesse negócio. E quando era feito o louvor, e quando Israel louvava, e Davi reinava sobre Jerusalém, agora a sua vida estava voltada inteiramente para Deus, para reinar com segurança, porque ele havia dado honra. Quando você dá honra, você tem certeza de que Deus irá te honrar. Quando você honra a Deus, isso aqui, irmãos, eu não estou falando de honra de irmão para irmão, eu estou dizendo de honra para Deus. Quando você honra a Deus, tem pessoas que não honram nem... Vocês lembram daquele rei lá da Bíblia, que a Bíblia diz que Jesus contou a parábola, aquele juiz, que ele não respeitava nem a Deus e nem os homens? Tem pessoas que não respeitam nem a Deus, não dão louvor nem a Deus, não dão honra para ninguém. É Ele, pronto, e acabou. Ele que faz, Ele que manda, Ele que desmanda. É Ele que tem o conhecimento de tudo. E você não tem o conhecimento de nada se de Deus não lhe for dado. Você não possui nada se de Deus não vier para você. Amém? Se de Deus, diga, se de Deus não vier para mim, eu não tenho nada. E Davi traz a arca de Bet-Semes para Jerusalém e reina. Diga-se comigo: Deus não está interessado em eu ter o curso de teologia. Deus não está interessado em eu cantar bem. Deus não está interessado em eu ter uma família linda. Mas Deus está interessado, diga forte, Deus está interessado em eu ter conhecimento dEle. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você sabe o Deus que você serve? Por que então que você não dá glória? Por que você não joga a cadeira para cima? Por que você não dá louvor? Davi, eu estava lá, Davi, você foi buscar a arca, e a arca não era para ser carregada nos carros, era para ser carregada sobre os ombros do sacerdote. Quando, irmãos, o avivamento chega, que eu disse que é por meio da água e do Espírito, da palavra e do Espírito,
O avivamento chega, não para. É alto, reverso, começa e termina, e começa e termina, e começa e termina. A coisa não para. É como a visão de Ezequiel. É uma roda dentro da outra, cheia de olhos por dentro e por fora. Andava eu, andava elas, parando eu, parava elas. E o poder vai caindo e aquilo entra à noite. Hoje de manhã, se não para aqui, o negócio ia começar no dia todo. Ia chegar de noite, a bênção estava fluindo. Foi tremendo. Quando eu sentei aqui, Deus falou comigo, se não der um jeito de parar, o negócio vai o dia todo. Era um entrando e eu saindo, um entrando e eu saindo, um entrando e eu saindo. Era como a visão de Ezequiel. Uma roda dentro da outra, cheia de olhos, por dentro e por fora. E andando eu, andava elas, parando eu, parava elas. E o avivamento continua, o avivamento continua. Deus quer te devolver nessa noite a sua adoração e a sua exaltação. Pois bem, então, será que é só lá no Antigo Testamento que Deus exigia que as pessoas fossem adoradores, que as pessoas fossem honradeiros com os demais? A Bíblia diz que Jesus, certa vez, ia passando em um lugar chamado Betânia. E há duas histórias na Bíblia, uma lá em João capítulo 9, versículo 2 a seguir, e outra em Lucas 7, 36 a 50. Essa de Lucas 7, 36 a 50 não é a mesma de João 9. Embora são parecidos os casos. A de Lucas 7,50, 7,36 a 50, é na casa de Lázaro, Maria e Marta, o leproso. E a de João fala sobre a casa de um fariseu. Mas se for analisar segundo os analíticos de história bíblica, diz que não são as mesmas pessoas, embora são muito parecidas as histórias. E a Bíblia diz que Jesus chega na casa do leproso para jantar. Olha só a importância da honra. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Simão, o leproso, sentam na mesa, a mesa era baixinha, acho que dava mais ou menos essa altura aqui dessa caixa. Eu não vou sentar aqui para não fazer movimentos bruscos, embora com vigor, mas vou me reservar, vou me dar o cuidado de não sentar. Estavam todo mundo sentados, jantando. E de repente entra uma mulher. Por que eu disse sentados? A mulher entra, certamente ajeitando a roupa, e passando por cima de todo mundo, para sentar perto de Jesus. Deus não está interessado, diga assim para o seu irmão, Deus não está interessado que você sente perto dele. Deus não está nem um pouco interessado que você quer ficar perto dele. Deus tem fome de adoração e quer que você o adore em espírito e em verdade. É esta a vontade de Deus para a sua vida. Enquanto os discípulos brigavam, deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar, Jesus não estava nem aí porque ele estava querendo. Jesus queria ser adorado, fome de adoração. Jesus queria ser, naquela hora, reconhecido como mestre. E a Bíblia diz que quando Jesus, aquela mulher entra, era uma mulher prostituta, segundo a Bíblia, não tinha valor na sociedade. Ela entra e começa a derramar sobre a cabeça de Jesus um unguento de um nardo puro, que estava em uma botija, e começou a chorar e molhava os pés de Jesus.
Aí o que ela faz? Ela desenrola o cabelo. Digam comigo, o cabelo, naquela época, era a glória da mulher. Tudo que a mulher tinha, o cabelo era o ápice da glória. E ela dispõe-se da sua glória. Digam comigo, despoje da sua glória e honra a Deus. E ela desembaraça seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E chorava e derramava o óleo e enxugava os pés de Jesus com o cabelo. E alguém disse assim, se ele bem soubesse, se ele bem fosse profeta, saberia quem é que está enxugando os pés dele e lavando os pés dele com unguento. E ele falou assim, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Acho que ele pensou, falou só no coração dele, falou, ninguém está sabendo que é só eu. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele falou, diz-me, mestre. Ele falou, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Você não me deu água para lavar os pés. Essa, desde a hora que eu cheguei, ela não cansa de regar os meus pés com lágrimas. Simão, você não me ungiu a minha cabeça com óleo. E essa derramou esse nardo puro sobre a minha cabeça, ungindo meu corpo para a sepultura. E vou te dizer mais, aonde o evangelho for pregado, é para contar o que essa mulher fez, porque quem muito ama, muito honra. Honra a Deus nessa noite sobre a sua vida. Dê a Ele o melhor para a sua vida. Dê a Ele aquilo que lhe satisfaz. Você tem que pensar naquilo que tem prazer, naquilo que dura, naquilo que não é transitório, naquilo que te faz pensar, eu estou honrando o Mestre. Simão, você não me honrou. Gente, era uma afronta se alguém chegasse na sua casa. Primeiro ritual era, você chegava, recebia água morna para lavar os pés, depois lavava os pés, a pessoa enxugava os seus pés, colocava-lhe uma sandália, pegava o óleo, ungia os pés, e depois ungia a mão e beijava o rosto ou a mão. Quer dizer, bem-vindo. Você tem dito bem-vindo para Deus? Você tem honrado a Deus e dito, Deus seja bem-vindo. Levante as suas mãos, feche seus olhos e diz, Deus, seja bem-vindo. Eu quero te honrar. Seja bem-vindo na minha vida. Em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor. Ele não está interessado em nenhum tipo de conhecimento. De que você sabe, de que você é, de que você fez ou faz. Quando você se torna um herói e um adorador, quando você dá toda a honra para Deus, quando você está disposto a ignorar todos os pensamentos, tem igreja, é o seguinte, que você está aqui louvando, cai bênção de cá, cai bênção de cá, cai bênção na frente, cai bênção atrás, está todo mundo no fogo, todo mundo pulando, está todo mundo alegrando, está todo mundo divertindo, e você está enfurruscado. Sabe o que é isso? Fala aí, Joaquim. Falta de festa na vida. Diga comigo, isto é falta de festa na vida. Vocês não lembram quando o pródigo chegou? O irmão dele chegou. O que está acontecendo aí? Falou, veio aquele teu irmão e o seu pai fez uma mega festa, mandou comprar umas picanhas, matou mais uns carneiros aí, e a festa, o fole está 2 para lá e 2 para cá, comendo solto lá dentro. Não era fala mansa não, mas era 2 para lá, 2 para cá. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? E ele falou assim, pai, o senhor nunca me deu um cabritinho para me comer com meus amigos. Ó síndrome miserável.
Síndrome do carneirinho magro, sei lá, do cabritinho com os amigos. Você nunca me deu um cabrito para me comer com meus amigos. Agora vem esse teu filho que desperdiçou tudo e o Senhor dá a ele essa festa. Ele fala assim, não, esse teu irmão estava... Ele falou assim, teu filho. Ele fala, é teu irmão. Ele fala, é teu filho. Ele fala, é teu irmão. A Bíblia diz, quando Jesus entra na casa de Simão leproso, orgulhoso, mesmo com a lepra, tinha suas pretensões, mas Deus fala em 1 João, se você não amar o seu irmão, negou a fé, e você é pior do que o infiel. Então o princípio de tudo está em honrar o seu irmão. Diz é seu irmão, ele fala é seu filho, é seu irmão. Você só reconhece que você é cristão quando você reconhece o seu irmão, quem está do seu lado como seu irmão. Diga aí para ele assim, você é meu irmão, em Cristo, eu quero te honrar, em nome de Jesus. Quando que a honra, diga comigo assim, quando a honra não é sua. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 11, versículo 10, capítulo 11, versículo 30, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dê uma salva de palmas para Jesus. A ele seja dada honra, glória na igreja para todos sempre, amém, aleluia. Diga comigo, a ele seja dada honra, glória na igreja para todos sempre, amém e amém e amém. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Então digam comigo, eu não sou detetor de nada, porque tudo provém dele. Amém? Honra é coisa séria. Quando você honra, Deus derrama sobre você bênçãos sem iguais. Uma coisa é saber de Deus. Diz que certa vez uma pessoa chegou numa roda de crianças e perguntou para a criancinha assim, Deus entende sobre o computador? Ela falou assim, não, Deus não entende sobre o computador. E para outra ele chegou e falou assim, Deus entende sobre IA? Ele falou, não, Deus não entende sobre isso não. E Deus entende sobre matemática? Ele falou, também Deus não entende sobre matemática. Aí ela falou assim, como você faz a imagem de Deus? Ele falou assim, Deus é um homem de cabelos longos, brancos, com a barba bem comprida e com a bengala na mão. Talvez você faz hoje a imagem de Deus assim, mas a Bíblia diz em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é Senhor da sua vida, a Ele honra, glórias e ações de graças para todos sempre. Nós lemos até o versículo 7. Versículo 7 diz assim, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, e os 4 animais, e os 24 anciões, prostaram-se diante do Cordeiro, e tendo eles em suas mãos salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és do Cordeiro que tomou o livro e desatou seus 7 selos, porque fostes mortos e para si compraste povo de todas as tribos, raças, línguas e nações, e os fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos, que saía do trono, e dos animais, e dos anciões, e o número deles era milhões e milhões e milhares de milhares, e o que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber, digam comigo, poder, riqueza, sabedoria, força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu vi toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra dizer, amém,
E os 24 anciões diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Os 24 anciões. Então, quando você pensar que sabe alguma coisa, tem alguma coisa, digam, eu ainda tenho 1 minuto e 32. Eu vou aproveitar até o último também. Eu vou descontar. O tempo que tomar água não conta. Tenho ainda 1,32. Diga aí para o seu irmão, a sua ação desonra ou honra a Deus? A sua ação honra ou desonra a Deus? O seu jeito de você lidar, você honra ou desonra a Deus? Se naquela época alguém chegasse em sua casa e não desse água para lavar os pés, era uma desonra total. Era uma vergonha. Então o seu ato, a sua posição, o seu modo de agir, você honra ou desonra a Deus? Você tem honrado a Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus negócios? Você tem colocado Deus, Deus toma conta, vai na frente, toma frente de tudo. Deus abençoe o meu dia amanhã. Senhor, em nome de Jesus, 1000 cairão do meu lado, mais 10.000 a minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que me guarde de todo mal. Outro dia na Praça da Bíblia, uma irmã estava na motinha e entrou na frente do carro meu assim, que quase bati nela. Eu falei, irmã, vigia. Ela falou assim, o anjo estava comigo. Eu falei, ele pulou, a hora que você entrou, ele pulou. A hora que a senhora entrou, o anjo pulou. Porque, irmão, tem coisa que nem anjo aguenta, nem o anjo fica na brecha, porque às vezes é imprudência nossa. Então, às vezes, quando você tem uma ação esquisita, Deus não te honra. Então diga comigo, aquele que procura hoje, homens e mulheres, honra verdadeiros adoradores, para ser honrado em nome de Jesus. Fica de pé comigo, dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus te honra nessa noite, porque Ele vive.